Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda aula de sequências. Hoje eu tenho uma coisa para falar para vocês sobre uma das sequências mais famosas, talvez seja a sequência mais famosa de toda a matemática. É a sequência de Fibonacci. Já ouviram falar? Tenho certeza que já ouviram falar. Ou já viram essa sequência, ou até um desenho que tem a ver com ela. Não sei se sabem que é de Fibonacci, mas tenho certeza que você já viu em algum momento essa sequência na sua forma numérica ou até geométrica, tá bom? Então o que é que tem a ver com isso aqui, né? O problema dos coelhos é um problema que ficou bem famoso. Para você ter uma ideia, se situar um pouco na história, o matemático Leonardo Fibonacci, Leonardo de Pisa, na cidade de Pisa, na Itália, ele é do século XII. Ele nasceu acho que em 1170, morreu em 1250. Então o matemático ali pegou a virada do século XII para o século XIII. Foi o grande matemático, primeiro matemático da Idade Média, o maior matemático da Idade Média, com certeza. Ele introduziu a matemática, os números indo-arábicos na Europa, escreveu livros de álgebra, de geometria, analisou livros de Euclides, livros sobre equações diofantinas, enfim, é um matemático com uma obra bem grande e super importante, como um dos maiores matemáticos da história ocidental do século, da Idade Média, com certeza o maior, mas ali do século XII, XIII, um dos maiores da história da humanidade, com certeza. Mas esse problema é um problema que ficou conhecido como o problema dos coelhos, porque a gente sabe que os coelhos, eles se multiplicam, né? Eles reproduzem numa velocidade muito grande. Os coelhos são bem animados nessa parte de reprodução. E inicialmente o problema era o seguinte, tá? No link da descrição do vídeo tem lá o texto falando sobre esse problema especificamente, tá? Eu vou ler o problema para a gente entender como é que funciona. Aqui eu fiz um símbolo como se fosse um heredograma, né, da biologia, colocando um masculino e feminino, é um casal de coelhos e eles vão reproduzir. Deixa eu ler para vocês a pergunta para a gente entender e construir essa sequência. Pode ser que caia no seu vestibular, no seu concurso, na sua prova. Deixa eu ler aqui. Diz o seguinte. Aqui está. Eu vou ler a questão para a gente entender como funciona essa sequência. Ela diz o seguinte: um casal de coelhos pode reproduzir-se após 2 meses de vida. Então, tipo assim, esse casal nasceu agora e aí depois de 2 meses eles começam a reproduzir. E aí produz um novo casal a cada mês. Começando com um único casal de coelhos recém-nascidos, quantos casais existirão ao final de um ano? Então eu vou dar uma resumida. A situação é a seguinte. Inicialmente você tem um casal de coelhos. Vamos supor aí no primeiro mês. Então a sequência vai ficar assim. Eu vou colocar esse tipo de ilustração. Quadrado grande indica coelhos adultos, né? Coelho adulto, quadrado pequenininho com bolinha pequenininha, um casal que acabou de nascer, tá bom? Quadrado grande, bolinha grande, circunferência grande, casal adulto, quadrado pequeno, circunferência pequena, casal criança, digamos assim. Depois eles crescem e vão se reproduzir. Então vamos começar da seguinte maneira. No mês 1, primeiro mês, janeiro, vamos imaginar que tem um casal de coelhinhos pequenininhos. No segundo mês, esse casal cresceu. Vamos entender assim. Nesse momento que ele cresceu, aí a fêmea engravidou e aí no outro mês eles vão ter um casal de coelhinhos. Então no terceiro mês, eu tenho esse casal de coelhinhos, que é o casal original, e eles acabaram de ter um casalzinho de bebês, pequenininhos. Nesse momento aqui, como eles são, esse casal é grande, é adulto, a fêmea vai engravidar de novo. E no outro mês, ela já vai ter o filhotinho. Esse casal que é pequenininho, no outro mês vai estar grande. Então como é que vai estar a situação? No quarto mês,
esse casal vai ter um casal de filhotinhos. Vamos entender. Que não é esse, tá? Esse aqui cresceu. Aí agora esse casal que era pequenininho agora é grande. Aí eles vão namorar e essa fêmea vai engravidar. E no outro mês esse casal vai ter um filhotinho também, um casal de filhotinhos. Esse primeiro casal, lá os patriarcas, né? Ela vai engravidar aqui e vai ter um casal também. Já esse pequenininho, são pequenos ainda, vão crescer. Então como é que vai ficar a sequência no outro mês? Bora lá. Quem já é grande, já engravida, já tem um filhotinho no outro mês, entende? Então por isso que eu já vou colocar aqui. Esse casal vai ter um casal de filhotinhos, que não é esse aqui, é um novo. Esse aqui vai crescer. Esse aqui vai ter um casal de filhotinhos, aqui são os pais, esses se repetem. E aqui é o casalzinho deles, que nasceu agora. Só mais uma vez agora, no 6º mês, para a gente entender o processo. Depois que você entende, fica até tranquilo, né? Casal adulto, a fêmea engravidou, no outro mês já tem um casal de filhotes. Se o casal está pequeno, no outro mês vai só ficar grande, beleza? Então, deixa eu abaixar aqui. Fica assim, esse casal grande vai ter um casal de filhotinhos. Esse que era pequenininho vai ficar com um casal, vai crescer. Esse que já era grande vai ter seu casal de filhotinhos. Esse que era grande também vai ter seu casal de filhotinhos. E esse que era pequenininho agora está grande. Então vamos escrever a sequência. No primeiro mês eu tenho um casal, tá? Não é coelho, é casal. Um casal. No segundo mês eu continuo tendo um. Agora eu tenho 2 casais. Agora eu tenho 1, 2, 3. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casais. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casais. E assim por diante. E aí, reconhecem essa sequência? Vou escrever um pouco mais. Depois a gente tem 13, depois a gente tem 21, depois 34 e assim por diante. Qual é a lógica dessa sequência, conhecida como sequência de Fibonacci? Isso com 2 i's. Então, cada termo, a partir do terceiro, é dado pela soma dos 2 anteriores. Então, essa lógica é muito fácil de calcular. O bom é que essa sequência, ela é simples de você descobrir os próximos, já que é só somar os 2 anteriores, a partir do terceiro. Olha só, então aqui, ó, 2, 1 mais 1. Aí agora, 1 mais 2 dá o próximo, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 13, 21 mais 13, 34. 34 mais 21, 55. 55 com 34, 89. 89 com 55, 144. E assim por diante, tá bom? E aí você teria essa sequência, uma sequência que a gente poderia definir dessa forma. Fn é igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2. Cada termo é a soma dos 2 anteriores, tá bom? A gente colocar aqui N maior ou igual a 2 e a gente coloca F0 igual a 1 e F1 também igual a 1. Então é assim que a gente define a relação recursiva da sequência de Fibonacci, tá? Existe uma fórmula até para você calcular qualquer termo sem precisar achar um por um, mas aí já é um assunto que foge um pouco ao nosso objetivo agora, é um assunto que envolve recorrências lineares de segunda ordem, é outro papo. Aqui eu estou trazendo uma ideia mais simples, mais básica, um conceito para explicar que existe essa sequência. Vou mostrar uma propriedade geométrica que eu acho que vocês já viram também. Tem gente que faz tatuagem com a sequência de Fibonacci, tem gente que faz os desenhos lá geométricos e sobre isso. Falam de razão áurea, número áureo, divina proporção, tem muita coisa que você pode inclusive até pesquisar
Pesquisa na internet aí, números de Fibonacci, razão áurea, número de ouro, divina proporção, você vai achar muita coisa legal. Bom, olha só, vou fazer o desenho aqui, eu abri um pouco mais de espaço para ficar melhor. Vou construir a espiral de Fibonacci, tá bom? Que eu estava falando sobre os desenhos que muita gente acha bonito, que muita gente gosta. É o seguinte, a gente vai construir uma série de quadrados onde os lados medem os números de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim por diante. Inclusive o 144 é a resposta do problema dos coelhos, ó. É o 12º mês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? Mas vamos lá, fazer o desenho. Obviamente não vou desenhar com todas essas medidas, senão não dava no quadro. Mas vamos fazer algumas aqui. Deixa eu pegar esse lápis, esse X aqui. Bom, então eu vou começar com um quadrado aqui de lado 1. Aqui, representando um quadrado de lado 1. Do lado eu coloco o outro de lado 1. 1 e 1. Aí agora, juntando esses dois quadradinhos, eu vou construir um quadrado de lado 2. E aí você tem um quadrado de lado 2. Agora, juntando 2 com 1 dá 3. A gente tem um quadrado de lado 3. Juntando 2 com 3, eu tenho um quadrado de lado 5. Já bem maior. Juntando 5 com 3, eu tenho um quadrado de lado 8. Juntando a última agora, o desenho vai ficar bem legal. 8 com 5, eu tenho um quadrado de lado 13 aqui, bem grandão. Tá ok. Não é perfeito, mas dá para entender. Então, ó, a espiral que eu estava me referindo, ó, começa aqui e faz isso. E aí? Tenho certeza que vocês já viram em algum lugar essa figura, tá bom? E curiosamente a sequência de Fibonacci ela está presente em coisas na natureza que a gente nem imagina, é muito, muito comum mesmo, tá bom? Então fica aí esse enriquecimento cultural em relação às sequências e espero que isso possa ajudar vocês em várias questões quando vocês se debaterem com sequência de Fibonacci, você sabe de onde vem, às vezes aparece para calcular a área de um retângulo como esse, perímetro, sabe como é que funciona, tá bom? Fica aí essa dica e até a próxima aula com progressões aritméticas, tá bom? Até mais!